O mês de outubro, e principalmente no dia do meu aniversário, dia 31 de outubro, se comemora os 500 anos da Reforma. E nós começamos nesse mês de outubro a falar sobre os pilares da Reforma. Eu disse para os irmãos, até alguns pastores ficaram em dúvida, eu disse que nós não somos protestantes, nós somos reformados. Há uma diferença. Não vou te explicar ela hoje, mas nós não somos protestantes. Mas a base da nossa igreja é que nós somos uma igreja reformada. E eu não posso dizer para você tudo aquilo que Martinho Lutero, na época da Reforma, escreveu. Ele escreveu 95 argumentos, chamado de teses, e pregou na porta lá da igreja em Wittenberg, na Alemanha. E aquilo causou uma revolução, chamado no concílio da Igreja Católica, o Papa o chamou para se retratar de tudo aquilo que ele havia escrito. E ele então disse: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não me retratarei de nada que escrevi, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Que Deus me ajude. E realmente Deus precisou ajudá-lo. Martinho Lutero teve que ser guardado, escondido, para não ser morto, porque a Igreja Católica naquela época matava, e ele foi então escondido num castelo, e lá ele pôde então traduzir o Novo Testamento, ter conhecimento e revelação da palavra de Deus. Isso trouxe firmeza para os seus argumentos. Eu disse para você domingo passado, o que Lutero diz é: só pelas Escrituras eu posso ser convencido de alguma coisa, mas também tudo é pela graça e pela fé, através de Cristo, e tudo resulta em glórias a Deus. Dentro disso tem cinco princípios que nós estamos estudando no mês de outubro. Só as Escrituras, só pela graça, só pela fé, somente através de Cristo, e tudo redunda então em glórias a Deus. Essas são as 5 solas, os 5 somentes, os 5 só que nós estamos estudando. Domingo passado eu falei, nós somos um povo da Escritura, do está escrito. Eu falei para você vários argumentos. Eu falei para você dos sentimentos versus Escritura. Falei para você da experiência versus a Escritura. Paulo chega a dizer que ainda que um anjo descendo do céu vos pregue outro evangelho, além do qual eu tenho pregado, seja amaldiçoado. Por quê? Porque a experiência não pode sobrepor as Escrituras. Deixa eu só fazer um parêntese para você. Isso não quer dizer também que você tem que ser uma pessoa fria, que não prova de experiências em Deus. Nós temos que ter experiências com Deus, mas as nossas experiências precisam bater com aquilo que está escrito. Fala para o seu vizinho: está escrito. Essa tem que ser uma palavra viva nas nossas vidas. Está escrito, nós estamos baseados nas Escrituras. A segunda sola que nós vamos estudar hoje, sola gratia, é uma palavra latim, é só através da graça. Fala para o seu vizinho: só através da graça. Repita comigo: tudo pela graça. É tudo através da graça. Pega a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios capítulo 2, verso de número 8. Texto que muitos conhecem até de cor. Eu queria que você prestasse muita atenção, muitas coisas eu já falei, mas talvez hoje você vai ter uma convicção maior. Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. E isto não vem de vós, é um presente de Deus, um dom de Deus. Verso 9.
não de obras, para que ninguém se glorie. O que o texto está dizendo? É que a salvação é pela graça. Nós somos salvos pela graça. É mediante a fé, mas nós somos pela graça. Preste atenção agora no que eu vou te dizer. Ao contrário do que muitos pensam, não há discordância em todas as igrejas. Eu digo igrejas, não estou falando adventista, que não encaixa aqui no nosso perfil. Não estou falando testemunha de Jeová, que não encaixa aqui no perfil de igreja. Eu sei que você fica assustado comigo de falar nomes. De fato, a adventista não faz parte do nosso padrão. Para nós não é igreja como nós. Assim como testemunha de Jeová também não é igreja como nós. Entende? Totalmente diferente. Para nós, adventista, está mais para uma seita do que para uma igreja sadia biblicamente. Entende? Assim como os testemunhas de Jeová têm lá seus princípios, que não é o meu alvo aqui agora, falar de seitas e heresias, mas não bate com o que nós cremos na Bíblia. Entende? Mas falando de igrejas, ao contrário do que você imagina, é comum em todas as igrejas que a salvação é pela graça. É comum que a salvação é pela graça. Nisto não há discordância em igreja nenhuma. Por mais que a igreja seja legalista, por mais que a igreja seja diferente, todas elas creem que a salvação é pela graça em Cristo Jesus. A base da comunhão de toda a igreja é estar sobre o mesmo fundamento. E o fundamento é Jesus Cristo. Nisso não há discordância. Pastor, se não há discordância, por que muita gente ensina outras coisas? É aí o ponto que eu quero enfatizar para você. Isso não quer dizer que quem crê que a salvação é pela graça, não crê na perca da salvação. Compreende o que eu estou dizendo? É comum às igrejas que a salvação é pela graça. Mas vou traduzir para você o que eles ensinam. A salvação é pela graça, mas uma vez que você foi salvo, agora você está por sua conta. Esse é o ensino da maioria das igrejas. Você é salvo pela graça, mas você foi salvo? Sim, agora você está por sua conta, ou seja, você pode perder a sua salvação. Bom, se esse ensino, que nós não cremos assim, se esse ensino, ele está firmado em cima de uma base. Vamos ver. Primeiro, nós temos que definir Jesus e temos que definir o sacrifício de Jesus. Porque se a salvação é pela graça em Cristo, precisamos definir Ele. Definindo Ele, precisamos definir o sacrifício dEle. Quantos aqui creem que Jesus é Deus? Diga um amém bem forte. Quem aqui acredita que Jesus é Deus? Então você definiu. Ele é Deus. Os testemunhos de Jeová não creem que Ele é Deus. Ele é apenas um profeta como Moisés. Preste atenção então. Se Jesus é Deus, nós definimos Jesus. Vamos definir o sacrifício. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar o homem? Sim ou não? Então definimos o sacrifício. Bom, se eu creio que a salvação é através de Cristo, e Ele é Deus, e Ele pagou o preço na cruz por mim, e agora eu sou salvo através desse sacrifício, eu tenho que definir então, se eu creio que agora eu estou por minha conta, a salvação eu recebi, mas agora eu posso perdê-la, eu preciso definir algumas coisas, que muitos ao ensinarem não definem. Primeiro, se eu perco a minha salvação, como que eu ganho novamente a minha salvação? O que me levou a perder a salvação? Porque muitos dizem, a salvação é pela graça, nisso não há discordância. Mas dependendo do que eu faço, eu posso perder a minha salvação. Se eu perder a minha salvação, eu perdi por um ato meu. Agora, o que acontece? Como que eu ganho minha salvação de novo? É por um ato meu que eu vou reconquistar minha salvação? Ou eu tenho que, através de Cristo, ganhar minha salvação novamente? Os irmãos percebem o embaraço? Percebem o embaraço dessas igrejas?
Como então? Aí eu fiz algo ruim, perdi a minha salvação. Não, mas agora você tem como ganhar a sua salvação de novo. Como? Através de Cristo ou através das suas obras? Se eu creio que Jesus é Deus e que Ele se sacrificou no meu lugar, eu recebo a salvação pela graça mediante a fé. Agora, essa salvação e esse sacrifício me garante a salvação eterna. A salvação não é para hoje, a salvação é eterna. Nós não cremos que uma pessoa possa perder a salvação. Compreende o que eu estou dizendo? Essa é a diferença. A graça que me salva, me garante a salvação. Por que eu estou dizendo isso? Veja comigo. No Velho Testamento, para uma pessoa ser perdoada dos seus pecados, ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que matar um animal, sacrificar um animal, derramar sangue, e através daquele ato ela era perdoada. As pessoas faziam isso uma vez por ano, porque o sacrifício só durava um ano. Depois de um ano ela tinha que voltar, no tempo do templo, tinha que voltar a Jerusalém, e tinha que sacrificar de novo para mais um ano de perdão. Ou seja, o sacrifício tinha um tempo de duração. Agora, o sacrifício de Jesus dura quanto tempo? Quanto tempo dura o sacrifício de Jesus? 1 ano? 2 anos? 5 anos? Quanto tempo dura o sacrifício de Cristo? Vamos ler na Bíblia? Hebreus capítulo 9, verso 11. Hebreus capítulo 9, verso de número 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, que era o Velho Testamento, de bezerros, que era o sacrifício do Velho Testamento, mas pelo seu próprio sangue. Está falando de Jesus. Entrou no Santo dos Santos uma vez por ano. Como está na sua Bíblia? Entrou no Santo dos Santos 2 vezes por ano. O que está escrito aí? Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas quais? Ele está falando de quê? Ele está falando do sacrifício de bezerros e bodes. Estes eram os sacrifícios. Mas veio agora um animal, o Cordeiro, o Filho de Deus, santo, sem pecado, e se sacrificou, derramando o seu sangue, uma vez por todos os sacrifícios, para não ter mais sacrifício. Ele se fez sacrifício no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos receber o perdão do nosso pecado e o acesso diante de Deus eternamente. Eternamente. Então, a diferença é essa. Nós não cremos na perca. Nós cremos que a salvação é pela graça, mas a segurança da salvação também é pela graça. Bom, nós temos que tentar definir isso na nossa fé e prática. Por quê? Porque se eu creio na perca da salvação, eu creio então que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Não foi suficiente. Eu morei no interior de Goiás, chamado Guapó. Alguém conhece Guapó? Meu pai. Vocês conhecem aquele fim de mundo? Senhor da glória. Lá em Guapó morava uma mulher. Ela chamava Vilma. A Vilma, eu conheci as suas 2 filhas. Estudei com uma delas. No ensino médio, não sei que ano que eu fazia. Acontece que eu mudei para Goiânia e depois fiquei sabendo o que aconteceu com a Vilma. A Vilma foi presa. A Vilma era uma mulher, parece que ela não tinha marido, e ela foi presa lá no Sepaigo,
em Goiás, foram lá pregar para ela. E eu fiquei sabendo então o que ela fazia. Os pastores que estavam pregando no presídio pregavam, mas ela não ousava estar no mesmo ambiente das outras presas. Ficava sempre num canto. Porque ela achava que para ela não havia perdão para os pecados que ela havia cometido. Pastor, que pecado a Vilma cometeu? Talvez para você pode ser um pecado muito grande. A Vilma pegava as crianças de até 7 anos, loiras, sequestrava essas crianças, subia no monte que tinha, próximo à cidade, e num terreiro sacrificava essas crianças. Mas o sacrifício que ela fazia não era simplesmente de matar essas crianças. A Vilma tinha que, segundo o sacrifício dela, ela tinha que tirar o coração da criança ainda batendo. Crianças de 7 anos. Então, como começou a sumir crianças na cidade, eles começaram a investigar e chegaram então a Vilma, que era lá a mãe de santo daquele terreiro. Eu mesmo nem sabia que ela trabalhava com isso. Posso chamar de trabalho, né? Mas ela matava as crianças e tirava o coração ainda batendo, para oferecer lá à entidade. Pô, ela foi presa, eu não lembro mais quantas crianças ela matou, e ela está lá no presídio e tem os pastores pregando sobre o perdão dos pecados. E agora, você tem um monte de gente aceitando o perdão do pecado, mas você tem a Vilma. Eu te pergunto, para a Vilma, tem perdão de pecados? Tem perdão para a Vilma que matou várias crianças inocentes, arrancando o coração, batendo na mão? Tem perdão para ela? O sangue pode perdoar a Vilma? Quem acha que pode? Então perdoou, está perdoada. Então ela pode ser salva? Sim, nós cremos nisso. Agora, tenta imaginar comigo. A Vilma recebe o perdão, aceita Jesus, nasce de novo e se torna agora uma filha de Deus. Mas eu te pergunto, se ela mentir, ela perde a sua salvação? Se ela roubar, ela perde a sua salvação? O sangue é capaz de perdoar o assassinato de várias crianças, mas não consegue perdoar o que ela pode fazer se ela tiver um adultério, se ela matar um adulto, se ela cometer algum crime. O sangue não é capaz de perdoar a vida da Vilma? Claro que sim. Porque o sacrifício é o mesmo. O sacrifício foi feito há 2000 anos atrás, para os pecados que eu já cometi, para os pecados que eu estou cometendo, e para os pecados que eu vou cometer. A salvação não é para ontem, não é para hoje, a salvação é de agora, e eternamente, até que nós venhamos encontrar com o autor da nossa fé. Consegue entender isso? Isso é precioso demais. Eu sei que ao falar isso, irmãos me escrevem, comentam meus vídeos e falam, é um absurdo. Quer dizer que agora eu posso fazer o que eu quiser e eu estou perdoado? Claro, você pode fazer o que você quiser. O sangue te perdoa de todos os pecados. Aí uma pessoa me escreveu e falou, ah, é fácil então. Então quer dizer que eu posso largar meu marido, ou trair meu marido, e eu estou perdoado? Falei, tá. Tá, perdoado. Falou, mas então é fácil demais. Eu não escrevi, mas eu só fiquei pensando, o que ela quer? Ela quer ter uma vida santa diante de Deus, ou ela quer cair no pecado? Que ela quer aprontar também? É isso que ela quer? Porque veja, a Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo não vivem na prática do pecado. Quem nasceu de novo não quer viver pecando. Ele pode até pecar por
acidente. Acidente. Entende? A Bíblia diz: aquele que está de pé, veja que não pode cair ou não pode? Todos podem. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia na sua própria carne. A nossa carne não presta. Na nossa carne não habita bem nenhum. Mas o sacrifício de Cristo é para perdão dos meus pecados e para me dar salvação. Não que a salvação seja de graça, é de graça para mim, mas foi pago um alto preço. Jesus pagou um alto preço na cruz. Eu quero que você entenda algo de uma vez por todas. O problema do pecado e da condenação já está resolvido na sua vida eternamente. Por isso a Bíblia diz que nós não seremos confundidos, porque somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Está resolvido. Por isso a Bíblia diz que nós podemos ter paz com Deus. Você tem paz com Deus? Paz. Você tem medo de ir para o inferno? Não tem nada pior do que um filho andar e ter medo de ir para o inferno. Deus não manda filho para o inferno. Você manda seu filho para o inferno? Então Deus também não manda, porque Ele é melhor que você. Deus não manda filhos. Compreende o que eu estou dizendo? Mas a Bíblia diz então que a salvação é pela graça mediante a fé. Pega a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 11, verso 29. Romanos capítulo 11, verso 29. Vou te dar mais uma segurança. Efésios 2:8 diz o quê? Nós sabemos de cor. Pela graça sois salvos mediante a... E isto não vem de... É o quê? Dom de Deus. Romanos capítulo 11, verso 29. Quem está acompanhando o telão, diga amém. Porque os dons e a vocação de Deus são o quê? São o quê? Eu quero ouvir mais alto. São... O que é irrevogável? Deus não pega de volta. Os dons e a vocação que Deus dá, Deus não pega de volta. Calma aí. Pela graça sois salvos mediante a... E isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. A Bíblia diz que os dons e a vocação são irrevogáveis. Uma vez que Deus dá, Deus não tira. Quem recebeu a salvação aí? Então Deus não pega de volta. Nem que você queira entregar, Ele não pega. Se você virar para Deus e falar: eu não quero ser mais filho, toma a salvação de volta, eu não quero mais. Deus olha para você e fala: não tem jeito. Não tem. O rapaz desviou da igreja, entrou no mundo, está lá vivendo a sua vida. Acontece, quem é desviado tem salvação, irmãos? Desviado vai ser salvo? Oh, meu pai. Ele desviou, deixou de ser filho? Não, ele continua sendo filho. Mas está lá no pecado, está lá nas baladas, está lá aprontando todas. Aí chegou um ponto tal que com a turma dele lá, ele foi parar no centro espírita. Chegou lá no centro espírita, juntaram lá, fizeram a roda de incorporação para a entidade baixar. A entidade não baixou, tomaram a garrafa de pinga, a entidade não baixou. Aí o pai de santo falou: tem algo errado. Painho, maninha, painho não quer descer. Tem algo errado. E aí o pai de santo abriu o olho e falou: tem alguém aqui que está impedindo o negócio. Ele está lá, segurado na mão do povo. O centro espírita faz um círculo, a entidade baixa no meio. Eles estão lá de mão dada e ele está lá, né? Mas é filho. E aí o pai de santo falou: não, eu já sei até quem é. É você. Ele falou: eu? Falou: é, você está impedindo, você não é desse lugar. Ele falou: realmente não sou mesmo. Naquele momento, ele ouviu o pai de santo, pegou suas coisas, saiu,
voltou para a igreja, procurou um pastor, falou: quero voltar para os caminhos do Senhor, porque até o diabo falou que eu não sou daquele lugar. Até o diabo. Na sua cabeça, isso às vezes dá um nó, mas preste atenção, aquilo que Deus dá, Deus não tira, não toma de volta. O que pode nos separar de Deus? O que nos pode separar? Romanos capítulo 8, verso 38. Pergunta ao seu vizinho: o que pode separar do amor de Deus? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, fala para o seu vizinho, nem a morte pode te separar. Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem coisa, nem qualquer outra criatura poderá nos separar de quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Então eu sou salvo pela graça, e não tem nada, aquilo que Deus dá, Deus não pega de volta, e nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo, porque a salvação vem através de Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus. Fala para o seu vizinho: nada, 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 nada. Se você morrer hoje, é só uma ilustração. Calma. Eu estou pregando aqui para você, você está sendo abençoado. Mas você sai aí, vai atravessar essa rua, que eu vou pedir uma faixa de pedestre para colocar ali. Você está atravessando aí, o carro te pega. É só uma ilustração. Morreu. Morreu, irmão da videira. Oh, irmão tão amado e querido. Você vai para onde? A morte te separa de Deus? Não. A morte não te separa de Deus. E a vida pode separar de Deus? Os prazeres deste mundo podem separar de Deus? As coisas do mundo podem separar de Deus? Também não. E os demônios? Pode te separar de Deus? Também não. E os anjos? Também não. Qualquer altura, profundidade, largura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estou em paz, porque eu sou salvo, não é porque eu fiz ou deixei de fazer. Eu sou salvo porque Ele fez no meu lugar. Diga aleluia bem forte. O que é graça? Graça é favor imerecido. Você pode repetir isso comigo? Favor imerecido. Graça é favor imerecido. Estamos aqui na Bíblia, se nós continuarmos lendo Efésios capítulo 2, verso 8, volta lá para mim. Volta em Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora olha o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ponto. A salvação é pela graça, mediante a fé, não de obras, mas eu fui criado em Deus para boas obras. Eu fui criado para fazer boas obras, mas não são as obras que me salvam. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Nós fomos criados para boas obras, mas não somos salvos por boas obras. Porque a graça é favor imerecido. Então não depende de mérito, nem de esforço meu. Mas é só a salvação que é pela graça? As outras coisas eu tenho que fazer o quê? Também, toda a nossa vida diante de Deus, também é pela graça. Você é transformado pela graça. Seja honesto, irmão, você dá conta de se mudar em alguma coisa?
Eu conheço irmãos que ele fala, eu sou nervoso, eu não vou ser nervoso mais. Eu não vou ser nervoso, não vou ser nervoso. Ah! Não dá conta. Eu conheço irmãs que ela fala, eu não vou falar mais nada para esse marido. Eu vou ser um túmulo, uma morta. E se ela promete meia-noite, no outro dia cedo, ela fala, não aguento. Não dá conta. Não dá conta. Tem gente que fala, eu vou ser dizimista fiel agora. A partir desse mês, eu vou ser dizimista fiel. Quando ele pega o dinheiro, ele começa a tremer. Oh, meu pai, não dá para dar tudo isso. Ai, ai, ai. O que eu vou fazer? Ele não consegue dar o dízimo. Porque você não consegue mudar você. Pastor, como então eu sou transformado? Pela graça, mediante a fé. É só você chegar e falar para Deus, eu sou miserável, eu não dou conta da dízimo. Eu sou nervoso demais, eu sou uma anta. Eu não consigo, eu falo demais. Assume diante de Deus e viva em paz. Daqui um tempo você olha e fala, olha, nessa situação eu não calaria. Algo aconteceu. Não foi você que mudou você mesmo, mas o Espírito Santo trabalhou na sua vida. Aí foi pela graça ou pelas obras? Foi pela graça. Tem gente que muda a si mesmo, ele até tenta. Ele tenta, dá um esforço, uma canseira demais. Tem casamentos acabando porque estão se esforçando demais para viver casado. Entende? É só entregar os pontos. Entrega logo. Joga aos pés da cruz, assume logo que você não dá conta e deixa Deus fazer, e você vai ver a transformação na sua vida. Está me entendendo? Pastor, como que eu me torno uma pessoa santa? Simples. Esquece do pecado. Pastor, mas eu cometi o pecado. Esquece. Mas que eu cometo e esqueço? Não dê valor para o pecado, porque o pecado não tem valor diante do sangue. Todas as vezes você fala, eu não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, você vai pecar. O tempo inteiro você vai pecar. Está me entendendo? Mas descansa, porque até a santidade não é você que se santifica. A santidade é pela graça também. É Ele que vai santificar a sua vida. Quem está me entendendo aqui? É muito importante. Nós somos salvos pela graça, somos transformados pela graça, somos santos pela graça, somos prósperos pela graça. Irmãos, olha para você. Você acha que você prospera porque você é bom? Não é. É só você olhar, só você perceber. Eu sei que tem gente que tem um ego fenomenal. Eu admiro certos egos. Uma pessoa saiu, estava assistindo o filme Paixão de Cristo. Quando já assistiram o filme A Paixão de Cristo? Você sai de lá abalado. Mel Gibson conseguiu fazer um negócio assim que você sai de lá abalado. É muita tortura. Entende? Retrata o sofrimento de Jesus. Pois a pessoa assistiu o filme, saiu de lá e falou, por mim não precisava ter sofrido isso tudo. Para aqueles lá, talvez até eles precisassem. Ou seja, ele não precisava, porque ele acha que ele é bom. Acha que é bom. Se você olha o Evangelho de João, você vai perceber isso. A mulher samaritana era uma mulher imoral. Precisou de Jesus? Sim ou não? Sim. Mas aí Nicodemos era imoral? Não. Nicodemos era um cara correto. Pagava suas contas em dias. Precisou de Jesus também? Precisou. Todos nós precisamos da graça. Todos nós precisamos da graça de Deus. Eu sou salvo pela graça. A garantia da minha salvação é pela graça. Eu sou transformado pela graça. Eu sou mudado pela graça. Eu sou próspero pela graça. Eu sou feliz pela graça. Tudo é pela graça de Deus. Fala para o seu vizinho, tudo é pela graça. Se a graça é favor e merecido, preste atenção agora. A graça é favor e merecido. Então só recebe graça
Quem está comigo aqui? Presta atenção. A graça é favor e merecido. Quem é que recebe a graça? Só quem não. Quem acha que merece, não tem graça. Entende isso? Só recebe a graça quem é imerecedor. Quem merece, não tem. Agora, isso é com relação à salvação. Isso é com relação à transformação. Isso é com relação à prosperidade. Isso é com relação a um casamento feliz. Isso é com relação à vida profissional. Você só vai ter graça se você achar que você não merece. Só os imerecedores conseguem viver bem. Romanos capítulo 5, verso 20. Romanos capítulo 5, verso de número 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, destacasse, crescesse. Mas onde abundou o pecado, aonde tem muito pecado, tem muito o quê? E aonde tem pouco pecado? Tem pouca graça. Aonde não tem nenhum pecado? Existe alguém que não tem pecado? Não, mas na cabeça dele ele não é pecador. Aonde tem pecado, tem graça. Quanto mais pecado, mais graça. Quanto mais imerecedor você acha que é, mais graça tem na sua vida. Quanto mais merecedor você acha que é, menos bênçãos de Deus está sobre você. Quanto mais merecedor você é, menos dinheiro você tem. Quanto mais merecedor você é, mais o seu casamento é destruído. Quanto mais merecedor você é, mais os seus filhos são destruídos. Quanto mais imerecedor você é, mais bênção de Deus é derramada sobre a sua vida. Está me entendendo? Eu não mereço, mas Deus me dá. Se eu acho que eu mereço, eu não sou digno de receber. Tem muitos exemplos. Pegaram uma mulher em adultério. A lei dizia que uma mulher pega no ato de adultério tinha que ser apedrejada até a morte. Pegaram a mulher, trouxeram a Jesus. E falou: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz para apedrejar. O que o senhor diz? Jesus falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E começou a escrever na areia. O que acontece é que ninguém atirou nenhuma pedra. Todos saíram. Jesus olhou para a mulher e disse: alguém te condenou? Ela falou: não, todos foram embora. Jesus falou: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O que ela recebeu naquele momento? Graça. Tinha muito pecado? Sim. O que ela merecia? A morte. Ela não merecia nada, mas o Senhor deu tudo para ela. Está me entendendo? A graça é para quem não merece. Fala para o seu vizinho: a graça é para quem não merece. Zaqueu subiu em um sicômoro, um pé de árvore, para ver Jesus. A Bíblia destaca Zaqueu o publicano. Quando essa palavra aparece, publicano, é mais ou menos assim. É mais ou menos aqui, sim. Gedel, o publicano. Você não sabe quem é Gedel, né? Você não faz nem ideia quem é Gedel. A Bíblia, quando a Bíblia fala Zaqueu o publicano, é como se ele estivesse falando Gedel o publicano. Gedel, com 51 milhões dentro do apartamento. Está me entendendo? Ele está dizendo isso. A Bíblia fala o publicano aqui pejorativo. Tanto é que quando a vida dele foi transformada, o que ele fez com o dinheiro que ele tinha? Restituiu quem ele tinha roubado. Ele restituiu. Jesus olhou e viu Gedel em cima do pé de manga, tentando ver Jesus. O que Jesus fala? Gedel, desce depressa, convém hoje estar em tua casa. Preste atenção, você como cristão, você tem que ter olhar das duas formas das coisas. Com relação à política, eu creio que nenhum crente deveria ser esquerdista. Não deveria. Por quê? Porque o esquerdismo vai contra os valores da família e do cristão.
crente nenhum que é convertido de fato deveria ser esquerdista. Eu não estou dizendo que a direita presta também. É tudo ladrão, do mesmo jeito. Pecado está dentro do homem. Entende? Pecado não está no sistema, está dentro do homem. Não estou dizendo que é bom. Mas entre os ruins tem um melhor. Porque hoje você vê, me mandaram um vídeo hoje, pastor Márcio Valadão me mandou um vídeo hoje, da exposição que fizeram em BH, a mesma que fizeram lá do Santander. Eu não tinha visto todas as imagens. Eu vou falar algo para você, me deu vontade de vomitar. Me deu vômito. Me mandou um vídeo, todas as crianças chegando. Crianças, para ver aquilo. Lá tem uma placa, idade de 18 anos acima. Só que todas as crianças entram. Eles fecham a escola e levam as crianças para ver exposição de arte. Eu não tenho coragem de citar para você o que tem lá. Talvez você já viu. Eu não tenho coragem. Porque é tão estranho que não tem lógica nem você falar. Mas isso tudo veio lá de Karl Marx, de Engels. Isso tudo vem do esquerdismo, que é uma ideologia. Crente nenhum deveria votar em esquerdismo. Mas preste atenção, aí você tem que ter dois olhares. Se o Lula aceitar Jesus hoje, ele é salvo. Vai ser irmão nosso. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Não importa o que ele fez. Ele é um Zaqueu. Com certeza. Todo mundo sabe que ele roubou. Todos sabem. Só não conseguem provar. Agora preste atenção. Se ele converter hoje, ele é um irmão nosso. Em Cristo Jesus. Se o Gedel converter hoje, ele é um irmão nosso. Em Cristo Jesus. Você pode dizer um amém? Porque às vezes você fica enojado com isso tudo, e você fica com a referência humana e perde a referência cristã. Preste atenção, tem salvação para Vilma? Não estou falando de Dilma, não. Vilma. Tem salvação para Vilma, que matou várias crianças? Aí eu te pergunto, tem salvação para Dilma? Claro que tem salvação para o Lula. Claro que tem. O sangue apaga todo tamanho de pecado. Não me importa qual seja ele. Você pode dizer um glória a Deus hoje? Eu vou dizer algo para você. Este é o escândalo da graça. Deus gosta do que não presta. Por isso que eu fui escolhido. Se você presta, você não serve. Mas se você não presta, você é o preferido de Deus. Deus só gosta de carne de quinta. Se você é de primeiro, você está desqualificado. Todos os primeiros foram rejeitados. Todos. Todos os primeiros foram rejeitados. Primeiro homem, Adão, foi rejeitado. Primeiro filho, Caim, foi rejeitado. Primeiro rei, Saul, foi rejeitado. Todos os primeiros foram rejeitados. Deus só aceita quem não é. Quem é, não serve para Deus. Por isso que a igreja é cheia de ex-prostituta, ex-maconheiro, ex-beberrão. Se você não é ex-nada, você está desqualificado. Você tem que ser ex-alguma coisa, meu mesmo, ex-ignorante. Tem que ser alguma coisa. Se você não é ex-nada, você é bom demais. Você não serve para Deus. Só serve para Deus quem não presta. Está me entendendo ou não? Essa mensagem é loucura. É loucura mesmo. Pega a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Paulo está dizendo, visto que não foram chamados muitos,
sábios, segundo a carne, inteligentes, homens inteligentes. Jesus foi chamar, chamou quem? Pescador. Já viu pescador como é que é? Pescador mete a mão na minhoca, depois pega um pedaço de pão e põe na boca. Nem lava a mão. Naves o tempo inteiro faz isso. Pega na minhoca, põe, corta um peixe, depois pega um pedaço de pão e come. Brincadeira, só ilustração. Rogério também faz. Pescador. O Senhor foi chamar, chamou quem? Aqueles... Deixa eu só abrir um parênteses para você. O judaísmo era assim, até hoje, não se vai na escola, aprende a ler em casa. Então, aprende a ler com a Bíblia. A uma determinada idade, eles leem a Torá, os livros do Velho Testamento, os 5 primeiros, que é o Pentateuco. Então, há uma determinada idade que eles têm que decorar o Pentateuco, aprende a ler lendo o Pentateuco. Depois, eles têm que, uma determinada idade, eles têm que conversar, mas tudo baseado nos textos bíblicos. Para fazer uma pergunta com texto bíblico, para fazer uma resposta com texto bíblico. Aí chega um determinado momento, os mestres avaliam, e os mestres chamam. Então, entre todos aqueles meninos do ensino médio, que já decoraram o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles conseguem conversar com frases da Bíblia, o mestre olha e escolhe aqueles que são melhores, e fala, vem, segue-me, e chama a garotada, e aqueles meninos então, passam a andar com o rabino, são os discípulos do rabino, e eles seguem a vida, seguindo lá aquele sacerdote. Por que Pedro estava pescando? Por que João estava pescando? Porque ninguém o escolheu. Por que Mateus estava cobrando? Porque ninguém escolheu. Era aqueles que ninguém queria. Jesus chega para eles e diz, vem e segue-me. Vem e segue-me. E fez deles os seus discípulos. Esses discípulos mudaram o mundo. Nós estamos aqui por causa deles. Está me entendendo ou não? Eram os rejeitados. Aqueles que não eram. 1 Coríntios 1:26 diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Esse poderoso aqui é gente que tem dinheiro. De nobre nascimento é gente que tem aquele sobrenome, Silva, Pereira, Teixeira, Souza. Quase ninguém tem. São sobrenomes raros. Entende? De nobre nascimento, verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas. Quem é louco aí diz amém. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir em nada aqueles que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, porque diante de Deus, é tudo pela graça. Tudo pela graça. Tem nada que você faça que impressiona a Deus. Nem de bom, nem de ruim. Você não sabe o que o homem é capaz, dependendo do ambiente e da circunstância. Você nem imagina o que o ser humano é capaz. A psicologia diz que dependendo do ambiente que o sujeito esteja, ele é capaz de fazer coisas que você nem imagina, que vai contra a sua moral. Não tem nada que você faça de ruim ou de bom que impressiona a Deus. Deus já sabe de tudo e Ele te ama do mesmo jeito. Tudo pela graça. Tudo pela graça. Agora, Gálatas capítulo 5, eu estou encerrando. Gálatas capítulo 5, verso 1. O que muitos têm feito,
Não é não chegar na graça, eles chegaram na graça. O problema é que eles decaíram da graça. Gálatas capítulo 5, verso 1. O que é decair da graça? Para nós encerrarmos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Fala para o seu vizinho, você é livre. Livre. Permanecei, pois, firmes na liberdade, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Sair da graça é voltar de novo à escravidão. Eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Como que você cai da graça? Preste atenção, nós vamos encerrar. Olha aqui para mim. A graça é favor imerecido. A graça é para quem não. O que é cair da graça? É se achar merecedor. Quando você se acha merecedor, você caiu da graça. Você perdeu a bênção, perdeu o favor de Deus na sua vida. Nós temos uma síndrome chamada síndrome do irmão do filho pródigo. Qual que é a síndrome do irmão do filho pródigo? É porque os dois estavam dentro da casa, tinham tudo do pai. Acontece que o filho pródigo pediu a herança. Quando um filho pedia a herança, quando é que a herança era distribuída? Quando o pai morria. Ele falou, morre logo, velho. Me dá aí meus bens aí que eu quero curtir a vida. Pegou os bens e saiu. Sumiu. Ele gastou todo o dinheiro, tudo que ele tinha, ficou sem nada. E aí o que acontece? Ele agora lembrou que ele poderia ser o empregado do pai. Ele achava que ele merecia? Merecia ser filho de novo? Não. Ele falou, eu volto para lá porque os empregados do meu pai têm pão com fartura. E eu aqui estou morrendo de fome. Ele não voltou querendo ser filho. Ele voltou querendo ser empregado. A graça é para quem não merece. Mas como ele voltou todo arrependido, ele voltou pensando, eu quero ser o empregado. O que o pai fez? O abraçou e o beijou. Colocou sandálias nos seus pés, pegou um anel, colocou no dedo. Anel era como um cartão de crédito. Você chegava e carimbava ali e ficava a conta para o pai pagar. Preste atenção. Aí o pai deu tudo para ele. Mas qual que foi a reação do irmão? Qual que foi a reação do irmão do filho pródigo? Eu sempre estou aqui. Nunca mataste um novilho para mim. Deixa eu falar algo para você. A Vilma foi abençoada, foi perdoada, foi salva. Com certeza, agora ela já morreu, ela está na presença de Deus. Mas alguém pode dizer, eu não matei ninguém. É muito injusto. Eu não matei ninguém, eu não roubei. É perigoso alguém chegar aqui, com todo respeito, irmãos, me entenda. Nós estamos falando aqui no meio de gente santo. É perigoso o cara chegar ali, casar, recasar, descasar, casar de novo, arrumar 3 amantes, arrumar mais 10 mulheres, ter mais 5 filhos, e ele chegar aqui e falar, eu não mereço nada, mas eu quero tudo, e ele ser mais abençoado do que você. Viu a sua reação? Essa é a síndrome do irmão do filho pródigo. O quê? Eu que estou aqui convertido há 20 anos, só durmo com a minha mulher, 20 anos com a mesma mulher, e o sujeito lá aprontou todas, vai chegar aqui e mais abençoado do que eu. Ah, não! Essa é a síndrome do irmão do filho pródigo. A graça de Deus alcança todos. Não tem nada que você faça que impressione a Deus, nem para o bem, nem por mal. A salvação é pela graça, mas a sua bênção financeira é pela graça.
A sua alegria é pela graça, o seu casamento é pela graça. E os braços de Deus estão abertos para receber todos pela graça. Fique de pé onde você está.